Muito bem, pessoal, nós falamos ao vivo do CTG Três Coqueiros em Soledade. Nós tivemos instantes atrás, então, lançamento do Plano Safra, edição 2026-2027, pela Sicredi Botucaraí RSMG. Seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. A gente vai nos aproximando, então, das autoridades que estão por aqui, o Carlos Rogério Matuella, o Eudes, pessoal que estão por aqui, né, Ronaldo Ferreira? A gente está falando ao vivo para você que está chegando agora, então, aqui do CTG Três Coqueiros em Soledade. A gente vai aguardando também aí os colegas de imprensa, o pessoal muito procurado por aqui também. Enquanto isso, o Ronaldo vai mostrando aí, né, Ronaldo, tudo que está acontecendo aqui no CTG Três Coqueiros, como a gente falava. A gente vai aguardando também, Ronaldo Ferreira, os nossos colegas de imprensa, lembrando que a Sicredi, então, com o lançamento Safra 2026-2027, 855 milhões para a região. É isso que a gente fica bastante curioso sobre esses números, sobre esses dados que foram apresentados, então, aqui no CTG Três Coqueiros, nessa noite festiva, onde nós temos aí todas as regiões onde a Sicredi Botucaraí RSMG atua no estado do Rio Grande do Sul, né, gente? As regiões onde a Sicredi atua. E a gente vai aguardando, então, os colegas de imprensa para que a gente possa conversar e principalmente interagir aí, saber mais sobre esse lançamento com o presidente Carlos Rogério Matuella. A gente vai aguardando, então, como eu dizia, o pessoal, os nossos colegas de imprensa que estão por aqui, né, gente? A gente vai também lembrando que a Sicredi Botucaraí RSMG é a nossa grande apoiadora, a nossa parceira do portal Soledade News, desde o início de tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos 5 anos. A gente fica no aguardo, então, um momento muito importante, aonde dentro de instantes a gente vai conversar com o presidente Carlos Rogério Matuella, que atende o pessoal da imprensa aqui. Tá aí. Presidente A gente vai, Ronaldo, vamos conversando com o presidente Carlos Rogério Matuella. Rogério, Plano Safra lançado pela Sicredi, 855 milhões, números expressivos. E que avaliação vocês como gestores fazem desse lançamento aqui no CTG? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os nossos internautas, aos demais veículos de comunicação que estão aqui conosco. Agradecer aqui pela presença de todos. Um momento especial, precisamos aqui fortalecer, nunca foi tão necessário fortalecer o agronegócio do Brasil, do estado, da região, em especial aqui da nossa Botucaraí, né? E poder na oportunidade aqui reunir, né, todas as entidades que compõem aí a cadeia do agro aqui na região, com um único objetivo, né, de trabalhar em prol daquele que é o principal agente do agronegócio, que é o produtor rural. Então reunimos aqui as entidades parceiras, né, os escritórios de agronomia, cooperativas, sindicatos, Emater, secretarias de agricultura, enfim, todas as entidades, Conselho Agropecuário, né, para apresentar, né, o Plano Safra do 26-27, suas mudanças, alterações, regras, né, e junto com isso também poder oferecer um pouco de informação para os agentes aqui sobre a medida provisória emitida na data de ontem, que vem, né, com o objetivo de ajudar, né, dando um alongamento nas dívidas dos produtores. Acho que ainda estamos distante daquilo que é necessário, muito distante. Enquadramento de recursos já é um avanço mais distante, né? E com relação ao Plano Safra, o volume de recursos, esse volume nos dá segurança de atender bem o produtor, porque quando o agro, esse é algo que não é comum, não é simples, acima de tudo já é de conhecimento, quando o agro vai bem, a sociedade toda vai bem, os demais segmentos vão bem. O agro tem há muito tempo precisado aqui no Rio Grande do Sul e na região de uma ajuda, né, de um apoio, porque frustrações sucessivas, preço baixo, custo alto, né, fazem com que o produtor venha calejado.
né, querendo honrar seus compromissos e precisa desse apoiamento, de um alongamento dessa dívida tão necessário. Então, trabalhamos os dois temas, conseguimos trazer aqui um colega do banco que tem o maior conhecimento em agro no Brasil para falar para todos os agentes aqui. Mas, Rogério, uma coisa importante, você falou através de números, aliás, você falou pouco e os números mostraram muito mais. O que se pode esperar desse movimento do Brasil nessa medida provisória, em contraponto àqueles números que você trouxe ao final, números muito impactantes na redução do crédito? Bom, a gente teve a oportunidade, né, de no final, dei uma breve passada sobre o cenário econômico a nível mundial, a nível de país, principalmente focando em dólar, em câmbio, em taxa de juros, em inflação, em crescimento do PIB. Eu vejo, assim, algumas coisas que nos preocupam. Entre o cenário que vive esse momento, uma redução do crédito, da carteira de crédito como um todo, né? Pode dizer sim, o pessoal puxou o freio. Ah, isso é uma coisa boa? Bom, se é para dar segurança, o crédito mal emprestado é ruim. Então, talvez é um sinal que o pessoal tem mais seletividade, olhar mais para o crédito, mas talvez seja aí uma falta de condição de tomar crédito. O crédito, sendo ele bem colocado, ele desenvolve a economia de um país, né? Enquanto a partir disso, o que a gente viu foi um aumento gigante na inadimplência de pessoas que não estão conseguindo honrar seus compromissos. Isso não é um cenário ruim, né? Quando tu olha a economia mundial crescendo, né? O juro, como na Suíça e países mais desenvolvidos, próximo de zero, nós vivemos uma taxa de juros no Brasil hoje de 14,25%, né? A inflação em torno de 5%. Isso é um cenário um pouco preocupante, né? Então a gente precisa trabalhar para que a carteira de crédito volte a crescer, né? Que as linhas de crédito estimuladas, os recursos subsidiados do estímulo do governo, né, volte a crescer. E eu quero deixar claro aqui, com muita responsabilidade, jamais estou aqui falando que a culpa é do governo A, B ou C, não. A economia brasileira, isso nós somos todos agentes, né? A gente tem que somar governo, entidades, instituições financeiras. Eu tenho que ter responsabilidade, porque eu falo, né? É o cenário que tem hoje, né? A gente tem uma inadimplência alta, todos os veículos distribuem, e isso aí faz com que também que o crédito dê uma freada, e isso aí segura um pouco a economia. Eu torço muito que a gente dê uma virada nisso, a nível mundial, a gente está a nível nacional, né? E que o juro caindo, a projeção nós temos aí para o final do ano, uma Selic em torno de 3,75, ano que vem em 11,5. Se isso acontecer, começa a economia, dá uma reerguida, é importante isso, né? Controlando a inflação, a economia voltar a crescer, e dentro disso, o agro tão importante que, principalmente no Rio Grande do Sul, é a principal fortaleza, também cresça, né? Que a gente tenha condição de desenvolver, né, a economia brasileira, e que o agro tem um papel muito importante. Presidente, segundo maior operador de créditos do Brasil, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, e sobre esses 130 mil associados que a Sicredi chega nesse período. O que dá para se dizer? Qual é a formulação, qual é o segredo para tudo isso? Bom, eu fico feliz de dizer que vocês, muitos, o Carnelli está aqui, você, Rodrigo, a tua família, vocês todos aqui, meus conterrâneos, sabem da relação que a gente tem aqui com a região e da importância que vocês têm, né, do começo da nossa cooperativa, lá nos anos 80, esse ano fizemos 45 anos, pioneiros que eu nunca quero esquecer. Nosso primeiro presidente, Olavo Allendorf, depois Orlando, saudoso Socherini, né, enfim, todas as pessoas que contribuíram, do primeiro associado, seu Telmo Almeida. Estamos chegando, né, esse ano, já estamos agora com 103 mil associados. E vamos buscar, né, esse número tão que tu falou aqui, se Deus quiser, nos próximos anos. Mostra aí o crescimento do Sicredi, desses 103 mil, já quase 40 mil estão no projeto de expansão para Minas Gerais, 60 mil aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, para nós é muito importante esse crescimento. Acima de tudo, reforçar por vocês aqui o nosso compromisso com os nossos associados aqui, com o agro, né? E quanto aos números, né, da carteira do Sicredi, o Sicredi é o segundo maior repassador de recursos, né, do Brasil. O primeiro é o Banco do Brasil, depois o Sicredi, 121 bilhões de reais de recursos em crédito rural, né? O que mostra a vocação e a responsabilidade, né, que o Sicredi é nascedor aqui em 81, que o Sicredi tem, né, da sua origem no meio do agro, e crescendo, buscando sua expansão é necessária para ganhar escala, para atender toda a sociedade, que é uma missão da cooperativa, mas não se afastando desse setor tão importante. E nessa hora agora que o agro passa por dificuldade,
eu estou aqui, né, reforçando o nosso compromisso de estar do lado do produtor, do lado da nossa região. Estar ao lado do produtor é estar, né, junto nas raízes da cooperativa, mas acima de tudo, junto com a sociedade, tão importante, produtor rural e os demais segmentos que são fundamentais para a construção de uma sociedade organizada e com certeza que tenha progresso, desenvolvimento e acima de tudo, né, possa cumprir com a sua missão. Rogério, para a gente finalizar, uma frase sua nesse contexto. Estamos valorizando o inadimplente, estamos penalizando aquele que está fazendo força para manter seu crédito em dia. O que significou essa frase? Não, a medida provisória, ela precisa mudar na nossa visão, né, olhando ela, assim, olhando aquilo que está escrito, tomara que mude, né, que algumas operações, algumas linhas de crédito do CPR, ela só enquadra se ela estiver inadimplente. Então, aquela pessoa que por acaso foi na instituição e pediu uma prorrogação, pagou ela, a parcela que vai vencer para frente não tem direito. A gente precisa atender aquela pessoa que pôde pagar, mas também aquele que está vencendo agora e que não tem condição de pagar, né? Então a gente tem que olhar para isso, a gente se preocupa olhar, porque tem pessoas que deram um jeito de fazer uma prorrogação, pagar uma parte, e as pessoas não vão ter direito à prorrogação. Então algumas linhas, ela só enquadra olhando assim a medida, aí depende como for emitido, né, as normas pelo Banco Central, elas só enquadrarão títulos inadimplentes. Então não é esse, na minha visão, o caminho. Nós precisamos enquadrar todos. Aquele que não conseguiu, mas também aquele que está dando um jeito, pagou, arrumou um recurso de uma outra linha, tomou recurso de numa outra linha para honrar, para não deixar inadimplente, para não deixar o seu nome com restritivo. Sabe, Carnelli, eu tenho muito cuidado com as palavras, enfim, né? É porque às vezes as pessoas não honram um compromisso, não é porque não querem honrar, é porque você não consegue. Então eu tenho muito cuidado, quem me escuta sabe, nas entrevistas, né? Eu tenho muito respeito, porque eu vejo o produtor que não é que ele não quis pagar a sua conta, ele não está conseguindo, assim como a empresa, às vezes afeta a empresa, não recebeu, como é que vai honrar? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso me preocupa, mas a gente não pode estimular que as coisas não sejam honradas, e medidas como essa às vezes não estimula que a pessoa dê um jeito, né, de honrar seu compromisso, e eu acredito que tem que rever, né, o enquadramento dessas linhas, porque não vai beneficiar muito poucas pessoas, que a maioria tentou honrar seu compromisso, então poucas pessoas serão enquadradas na medida, e para nós tem que enquadrar mais pessoas, os que estão inadimplentes, mas aqueles que vai vencer a parcela e que talvez não tenham condição de pagar, mas ela não está vencida na edição da medida, então não vão ficar desenquadrados. É nesse sentido que eu comentei, não sei se atendi a tua pergunta. Tá aí, o presidente Carlos Rogério Matuella falando sobre o lançamento, então, painel muito bonito aqui, Ronaldo, lançamento do Plano Safra, edição 2026-2027, ao vivo aqui no CTG, Três Coqueiros em Soledade. Rodrigo Moraes ao vivo, para as redes sociais do Portal Soledade News e Rádio. Cansou? Cansou.